Orbitando o magnífico planeta gigante gasoso Júpiter, encontra-se a misteriosa lua gelada, Europa. Um mundo aparentemente congelado com aproximadamente o mesmo tamanho da nossa Lua. Com uma temperatura superficial de cerca de menos 160 graus Celsius e uma localização que a submete a uma constante chuva de radiação, à primeira vista, seria fácil pensar em Europa como uma bola de gelo estéril. Mas apesar das condições extremas, essa lua fraturada é um dos lugares mais promissores para a busca de vida extraterrestre. Como a vida poderia sobreviver em uma lua tão extrema? E se ela existir, como poderia ser? Você está assistindo ao Universo Misterioso. Meu nome é Rob, e se você gosta dos meus vídeos, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Muitas espaçonaves passaram por Europa em suas missões, mas foi a espaçonave Galileu da NASA que elevou nossa compreensão dessa lua gelada a um novo patamar. Ela descobriu a primeira evidência sólida de que um enorme oceano existe sob sua superfície, possivelmente contendo 2 ou 3 vezes mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Chegando ao sistema joviano em dezembro de 1995, com o objetivo de explorar Júpiter e suas grandes luas, a Galileu passou por Europa várias vezes, chegando a uma distância de 201 quilômetros da superfície. Suas imagens capturaram o terreno congelado de Europa em detalhes incríveis, permitindo-nos ver de perto suas rachaduras, cristas e paisagens desordenadas. Também forneceu evidências intrigantes do que pode estar acontecendo sob sua crosta. A Galileu confirmou que Europa é geologicamente ativa. Suas imagens próximas revelaram enormes rachaduras na superfície da Lua, que se separaram, permitindo que materiais escuros e gelados fluíssem para os espaços abertos. Além disso, detectou poucos crateras de impacto, que normalmente se acumulam ao longo do tempo devido ao bombardeio de meteoritos, como acontece na nossa própria Lua. A superfície de Europa, no entanto, parece relativamente jovem, sugerindo que algo, como fluxos vulcânicos de gelo, pode ter apagado as crateras maiores. Uma das medições mais importantes feitas pela missão Galileu mostrou como o campo magnético de Júpiter foi perturbado ao redor de Europa. Isso indicava fortemente a presença de um tipo especial de campo magnético, sendo gerado por uma camada profunda de fluido eletricamente condutor dentro da Lua. Com base na composição gelada de Europa, os cientistas acreditam que o material mais provável para criar essa assinatura magnética é um oceano global de água salgada. Imagens do telescópio espacial Hubble parecem mostrar enormes plumas de vapor d'água erguendo-se do polo sul de Europa, embora, infelizmente, não tenham uma resolução alta o suficiente para serem definitivas. Mas se a superfície de Europa está completamente congelada, como poderia um oceano de água salgada se formar? E se a água líquida lá embaixo, a vida poderia realmente ter se desenvolvido em um ambiente tão bizarro? Embora a camada de gelo de Europa esteja claramente tão dura quanto uma rocha, o interior é mais quente, porque é aquecido pelo que chamamos de flexão de maré. O lado de Europa, mais próximo de Júpiter, experimenta uma atração gravitacional mais forte do que o lado oposto, esticando a Lua para frente e para trás, provavelmente causando as longas rachaduras que correm por sua superfície, além de aquecer o interior por meio do atrito, semelhante a como dobrar repetidamente um clipe de papel gera calor. Esse constante movimento de flexão derrete o gelo interno e cria o imenso oceano de Europa. Mas é realmente possível que a vida tenha se originado em uma lua congelada a centenas de milhões de quilômetros do Sol? Bem, a vida como a conhecemos parece ter 4 requisitos principais: água líquida, certos elementos químicos, uma fonte de energia e, claro, tempo. Já descobrimos que a Europa pode ter um vasto oceano de água líquida protegido sob sua crosta. E alguns estudos sugerem que ele pode ter se formado apenas algumas centenas de milhares de anos após a formação da Lua, que é estimada em cerca de 4,5 bilhões de anos. Isso dá tempo suficiente para que a vida, se existir, pudesse ter surgido. Mas e quanto aos outros 2 requisitos? Elementos químicos e uma fonte de energia. Os elementos químicos necessários para a vida incluem carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre, que são comuns em todo o universo e compõem 98% da matéria viva na Terra. Cientistas acreditam que esses elementos provavelmente estavam presentes durante a formação de Europa e podem ter sido adicionados posteriormente, quando asteroides e cometas colidiram com a Lua gelada.
Um exemplo de elementos químicos descobertos em Europa foi feito recentemente pelo telescópio James Webb, que detectou grandes quantidades de dióxido de carbono na superfície, como pode ser visto nesta incrível imagem infravermelha. Acredita-se que ele tenha se originado do oceano abaixo. Agora, precisamos de uma fonte de energia. Toda vida, como a conhecemos, precisa de energia para sobreviver. Na Terra, a vida depende principalmente da luz solar, através da fotossíntese. Mas qualquer vida no oceano de Europa estaria escondida sob uma camada espessa de gelo, onde a luz não pode penetrar, o que significa que a fotossíntese não funcionaria. Em vez disso, a vida precisaria ser alimentada puramente por reações químicas, possivelmente resultantes da poderosa radiação de Júpiter que bombardeia a superfície de Europa, ou mais provavelmente pelo calor das rochas no fundo do oceano. Se o fundo rochoso do oceano de Europa é aquecido por flexão de maré, esse processo poderia fornecer energia sob a forma de nutrientes químicos disponíveis em fontes hidrotermais. Esse tipo de processo é visto na Terra, onde a vida é abundante em torno de fontes hidrotermais nas profundezas dos oceanos, onde a luz do Sol não chega. As fontes hidrotermais são como caldeirões borbulhantes de energia, expelindo água superquente que flui abaixo da superfície da Terra, aquecida por camadas de magma. Essas fontes suportam a vida com um processo chamado quimiossíntese, em que os organismos convertem produtos químicos em energia. Na Terra, criaturas estranhas e adaptadas a esse ambiente extremo, como vermes tubulares gigantes e peixes fantasmagóricos, prosperam nessas condições. Então, se a vida conseguiu se adaptar às profundezas dos oceanos da Terra, será que o mesmo poderia ter acontecido nos oceanos ainda mais profundos de Europa? Até que enviemos uma sonda capaz de perfurar a camada de gelo de Europa, pode ser que nunca saibamos. Entretanto, essa pergunta pode ser respondida nos próximos anos, pois a Agência Espacial Europeia e a NASA têm grandes missões em direção à Europa. A primeira, da ESA, é chamada JUICE e já foi lançada em abril de 2023, devendo chegar em 2031. A NASA também está preparando a missão Europa Clipper, planejada para lançamento em outubro de 2024 e chegada em 2030. Essas missões podem nos revelar se a Europa tem condições de abrigar vida, e se for confirmado que a vida surgiu de forma independente lá e na Terra, seria razoável supor que a vida poderia surgir em muitos outros lugares na galáxia e no universo. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.